Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia Silveira Montes, eu sou fisioterapeuta, graduada já há 10 anos. Ao longo da minha carreira profissional, eu sempre busquei temas e aperfeiçoamento que abordassem a coluna vertebral. Então, eu já fiz uma série de formações, entre elas Pilates, RPG, a estabilização segmentar vertebral também foi bastante importante para mim, que foi a partir dela que eu me inseri no mestrado, que eu finalizei o ano passado na Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, onde eu estudei um pouquinho a influência dessa abordagem de estabilização segmentar vertebral em pessoas com dor lombar crônica. O ano passado, no congresso do ano passado, eu falei um pouquinho para vocês sobre essa técnica então de estabilização segmentar e falei também um pouquinho do meu mestrado. E hoje, como houve muitos pedidos para a gente continuar esse assunto de dor lombar, eu vou falar então para vocês sobre as diretrizes da Escola Americana de Fisioterapeutas que nos trouxeram então o tratamento para dor lombar aguda, subaguda e crônica através de técnicas não invasivas. Então, o artigo que eu trouxe para vocês, para falar um pouquinho dessas diretrizes de prática clínica que o Colégio Americano de Fisioterapeutas nos trouxe, ele foi publicado nesse ano, em fevereiro, então ele é bem recente. E ele também é uma nova edição de um artigo já publicado previamente em 2007 pela mesma Escola de Fisioterapeutas norte-americanos. Então eu trouxe aqui para vocês e ele está disponível, ele é de acesso aberto na internet, mas também depois ele vai estar disponível para quem tiver interesse de tê-lo na íntegra. Então, no primeiro momento, eu vou introduzir para vocês o conceito de dor lombar e suas classificações, também vou falar um pouquinho da epidemiologia e num segundo momento da minha apresentação eu vou falar para vocês sobre o artigo, então, desse guideline desenvolvido pelos fisioterapeutas norte-americanos, onde eu vou abordar a metodologia usada para desenvolver esse estudo, também vou falar dos resultados e quais que foram as recomendações, então, sugeridas por eles. Então, a dor lombar ela é definida como uma incapacidade funcional ocasionada por dor na região lombar, podendo ou não haver irradiação para uma das pernas e ela tem que ter duração de pelo menos um dia para ser caracterizada como dor lombar. Ela deve ser localizada entre a margem das últimas costelas até a prega glútea. Dessa forma, uma dor muitas vezes dita no quadril ou uma região mais superior até a margem das costelas, ela é sim classificada como dor lombar. Nós devemos ficar atentos a isso. Os dados epidemiológicos nos trazem que cerca de 70% a 85% da população mundial irá ter dor lombar em algum momento da vida. Dessa forma, a dor lombar é muito comum e normal de acontecer na população. Porém, ela é líder em incapacidade funcional, também sendo líder em motivos de falta ao trabalho, perdendo apenas para o câncer em países da Europa, por exemplo, e no Brasil ela perde somente para doenças cardiovasculares quando falamos de motivo de falta ao trabalho. Os dados do Brasil são bastante escassos, mas nós sabemos que mais de 50% da população brasileira tem dor lombar neste momento. Dessas pessoas, das 70% a 85% das pessoas que irão ter dor lombar em algum momento da vida, 60% apresentam melhora espontânea sem procurar nenhum serviço médico ou de saúde. Porém, de 10% a 40% dessas pessoas passarão a ter sintomas recorrentes e 1 a cada 5 indivíduos desse grupo de pessoas que irá ter sintomas recorrentes apresentarão grandes incapacidades e estes também vão apresentar altos custos para as sociedades, para as empresas e também para as próprias famílias desses indivíduos. A dor lombar ela pode ser classificada quanto ao tempo que o indivíduo apresenta os sintomas. Então, quando a pessoa tem dor até 4 semanas, ela é classificada como tendo dor aguda. Quando os sintomas vão de 4 a 12 semanas, ela é classificada como dor subaguda. E quando os sintomas são persistentes por mais de 12 semanas, então nós dizemos que o indivíduo tem dores crônicas, tem dor lombar crônica. Através de uma anamnese minuciosa e de uma investigação clínica, nós podemos também classificar a dor lombar por sua causa.
Dessa forma, 85% das pessoas têm a dor lombar que nós chamamos de não específica, onde nós não podemos correlacionar os sintomas do paciente por achados em exames de imagem, por exemplo, e provavelmente esse indivíduo não tem nada mais grave. Esse é um grupo, a maior parte das pessoas está nesse grupo e são aqueles indivíduos que nós deveríamos ter uma abordagem mais simples, sem solicitar tantos exames de imagem, por exemplo, porque eles não têm chance de ter algum problema mais sério para ter dor. São sintomas osteomusculares normais, qualquer outra desordem ortopédica que nós não deveríamos encarar com tanta gravidade. O que nós devemos ficar alertas nesse grupo de pessoas são quando eles apresentam as bandeiras amarelas, que nós chamamos, que são aqueles indivíduos que têm aspectos cognitivos comportamentais bem evidentes, e esses sim têm grandes chances de passarem a ter sintomas crônicos. Então, pessoas que têm níveis de ansiedade elevado, pessoas depressivas, pessoas com uma grande insatisfação profissional, por exemplo, indivíduos sedentários ou que têm uma má qualidade do sono, todos esses indivíduos, os estudos já nos trazem que eles têm maiores chances de ter sintomas persistentes. Então, esse grupo, sim, a gente deve estar mais atento a esses outros aspectos psíquico-comportamentais e não devemos nos deter tanto à estrutura anatômica ou achados em exames de imagem que são muitas vezes normais e não representam a causa de dor do indivíduo. Outro grupo menor, com cerca de mais ou menos 7% das pessoas que têm dor lombar, são os indivíduos que têm uma dor lombar potencialmente causada por uma estenose ou por uma radiculopatia. Então, eles vão apresentar sintomas abaixo do joelho de dor e vão ter sinais neurológicos, como, por exemplo, alteração de reflexo, sensibilidade e força muscular, e isso também é facilmente encontrado através do exame clínico. A gente não precisa muitas vezes pedir um exame de imagem para esses indivíduos. Porém, tem um grupo menor de pessoas, mais ou menos 5% dos indivíduos com dor lombar tem sim uma causa específica para ter dor, e eles podem apresentar bandeiras vermelhas, que daí são motivos mais sérios para as pessoas terem dor. E também através da nossa anamnese a gente consegue ter algumas pistas que nos guiam para dizer se o indivíduo tem essa dor lombar causada por um motivo mais grave, como por exemplo câncer, fraturas ou problemas reumatológicos como espondilite anquilosante, por exemplo. Então esses pacientes já na anamnese nos alertam, então por isso que a gente diz que ele tem alguma bandeira vermelha, e esses sim devem ser encaminhados ao serviço médico e ser solicitado exames mais específicos. Então, o objetivo desse guideline desenvolvido pela Escola Americana de Fisioterapeutas é traçar um guia de tratamento, visto que existe uma grande heterogeneidade da população que tem dor lombar. São vários motivos, várias causas para os indivíduos ter dor lombar. Então, nós devemos sim ter um guia que nos trace esse planejamento da prática clínica. Então, foi esse o motivo que eles desenvolveram esse guideline. Então, o objetivo é guiar o tratamento baseado em eficácia, comparar efeito e segurança de tratamentos farmacológicos não invasivos e também de tratamentos não farmacológicos, tratamentos conservadores para dor lombar aguda, subaguda e crônica. Esse guideline tem como população-alvo os clínicos e também os pacientes adultos acima de 18 anos. O método desenvolvido para criar esse guideline foi através de uma busca em diversas bases de dados, buscando artigos em inglês de janeiro de 2008 até novembro de 2016. Os estudos prévios a 2007 foram captados através de uma revisão sistemática, que foi o artigo que antecedeu esse, que foi publicado em 2007. Então, eles usaram aquele artigo para pegar os estudos prévios e depois fizeram uma busca a partir dele até os dias mais atuais. Foi realizada uma meta-análise, quando possível, para analisar o risco de viés e também a qualidade dos estudos inseridos nessa revisão.
e isso foi feito quando possível através dos critérios pré-estabelecidos, e esses critérios pré-estabelecidos têm também uma outra publicação que eu não trouxe para vocês, mas está ali no site onde a gente consegue e tem tudo bem detalhado. A população, então, como para ser critério de inclusão no estudo, os artigos que participariam, então, dessa revisão teriam que abordar indivíduos com maiores de 18 anos, com dor lombar aguda, subaguda ou crônica. Ela poderia também ser radicular, não radicular e também poderia ter estenose sintomática. Essa revisão, então, inseriu artigos, estudos que tivessem avaliado as seguintes modalidades de tratamento. Tratamentos farmacológicos, com todas essas medicações ali que estão ali no slide, e também tratamento não farmacológico. Então, entraram estudos que abordaram psicoterapias, reabilitação multidisciplinar, manipulação espinhal, acupuntura, massagem, exercícios e terapias relacionadas, e também outras modalidades de atividade física variada. Os desfechos, todos os estudos que participaram dessa grande revisão deveriam ter como desfecho redução ou eliminação da dor, melhora da função geral da coluna, melhora relacionada à qualidade de vida, redução da incapacidade relacionada ao trabalho, o retorno ao trabalho, melhora global percebida pelo paciente. Poderiam também abordar o número de episódios de dor lombar e o tempo entre cada episódio, o nível de satisfação do paciente e também analisar os efeitos adversos dessas terapias. Então, como magnitude de efeito para a dor, foi dito que a terapia tinha um efeito pequeno quando houvesse uma diferença na média de dor entre os grupos no período pós-intervenção, de 5 a 10 pontos na escala numérica de dor, e se a escala fosse de 0 a 100 pontos, eles diriam que houve um efeito pequeno quando a variação foi de 0,5 a 1 ponto nessa escala. A magnitude de efeito seria média se houvesse uma diferença entre grupos após o período de intervenção, maior que 10 e não maior do que 20, se a escala fosse de 0 a 100, e maior que 1 e não maior que 2, se a escala fosse de 0 a 10. Em relação à magnitude de efeito para a função, o efeito seria pequeno se a diferença de média entre os grupos ao final do período de tratamento fosse de 5 a 10 no índice de incapacidade de Oswestry, que é um questionário muito utilizado no meio acadêmico, científico, que ele fala de questões relacionadas à funcionalidade da pessoa relacionada à dor lombar. E também se houvesse alteração, uma diferença de 1 a 2 pontos no questionário Roland Morris de incapacidade, que também é uma ferramenta bastante utilizada em estudos de indivíduo com dor lombar. O efeito seria moderado para a função se houvesse uma diferença média entre os grupos ao final do período de intervenção, maior que 10 e não maior que 20 no índice de incapacidade de Oswestry, e maior de 2 e não maior do que 5 no questionário de Roland Morris. Não foi encontrado em nenhum estudo um grande efeito para nenhuma das intervenções, então eles não falaram sobre qual que teria que ser a diferença encontrada após intervenção para quando fosse encontrado um grande efeito, em nenhuma das terapias foi encontrada. Como resultados, então, para indivíduos com dor lombar aguda e subaguda, relacionada a tratamentos farmacológicos, eles encontraram que na utilização de anti-inflamatórios não esteroides, eles melhoram a dor e a função, mas tem um efeito muito pequeno para isso, e também o uso de relaxantes musculares apresenta uma melhora da dor, mas o efeito é pequeno para os indivíduos com dor aguda e subaguda. Em relação no mesmo período de dor, os indivíduos classificados como dor lombar aguda e subaguda, submetido a terapias não farmacológicas. Em relação ao calor superficial, eles apresentaram melhora da dor e função com efeito moderado. Quando esses indivíduos foram submetidos à massagem, eles apresentaram melhora da dor e função somente na primeira semana, tendo um efeito pequeno a moderado. Em relação à acupuntura, houve melhora da dor, mas o efeito é pequeno.
e na manipulação espinhal também apresentaram efeito pequeno. Em relação aos indivíduos com dor lombar crônica submetidos a tratamentos farmacológicos, quando eles foram submetidos ao uso de anti-inflamatórios não esteroides, eles apresentaram melhora da dor, com efeito pequeno a moderado, e também apresentaram alguma melhora da função, mas com efeito pequeno. Em relação aos opioides, esses indivíduos com dor crônica apresentaram melhora da dor e função, porém com efeito pequeno, e também eles nos trouxeram que na utilização do tramadol também houve melhora da dor com efeito um pouco melhor, efeito moderado, mas porém com melhora da função apenas com efeito pequeno. Também trouxeram outras medicações, a duloxetina, houve também melhora da dor e função, mas também com efeito pequeno. Nos indivíduos com dor lombar crônica, então, que foram submetidos a terapias não farmacológicas, quando esses indivíduos foram submetidos a exercícios, e seja eles qualquer exercícios, eles apresentaram melhora da função e da dor, também com efeito pequeno. Então, eles puderam ser submetidos a caminhadas, a bicicleta estacionária ou simplesmente alongamentos, diversas modalidades de exercícios. Em relação a exercícios de controle motor, houve melhora da dor com efeito moderado e função com efeito pequeno. Quando os estudos avaliaram o tratamento com Tai Chi, houve melhora da dor com efeito moderado e função também com efeito pequeno. Quando essas pessoas eram submetidas a sessões de mindfulness, houve melhora da dor e função com efeito pequeno também. E quando submetidos a aulas de yoga, houve melhora da dor e função com efeito pequeno a moderado. Nos indivíduos, então, ainda falando de tratamento não farmacológico para indivíduos com dor lombar crônica, também foram incluídos no estudo estudos que falaram sobre relaxamento progressivo, onde foram encontrada melhora da função e da dor com efeito moderado. Quando esses indivíduos foram submetidos à reabilitação multidisciplinar, houve melhora da dor com efeito moderado e função com efeito pequeno. Na acupuntura, houve melhora da dor com efeito moderado e função. E o laser de baixa intensidade também apresentou melhora da função e da dor com efeito pequeno. Na utilização do biofeedback, também houve melhora da dor com efeito moderado, quando esses indivíduos foram submetidos a sessões de terapia cognitivo-comportamental, houve melhora da dor com efeito moderado. E também para esses indivíduos com dor lombar crônica submetidos à manipulação espinhal, houve melhora da dor, mas apenas com efeito pequeno. Os indivíduos submetidos a terapias como TNS, com o uso de tapping ou bandagens funcionais e também com ultrassom, em qualquer um dos períodos de dor lombar, podendo estar no período agudo, subagudo ou crônico, não foram encontrados efeito nenhum na utilização dessas técnicas com esses pacientes. Não houve efeito nenhum, então não nos traz nenhum benefício abordar indivíduos com dor lombar em qualquer uma das épocas de sintomas com essas técnicas tanto utilizadas, né, de eletroterapia e também as bandagens. Isso não é suportado pelos estudos científicos, então a sugestão desse guideline é que não sejam usados, já que não trazem nenhum benefício ao paciente. Tem uma seção do estudo que eles falam sobre os prejuízos das abordagens realizadas pelos estudos incluídos nesse grande guideline. Por exemplo, na abordagem farmacológica, na utilização de anti-inflamatórios não esteroides, há uma grande gama de efeitos adversos quando comparado ao placebo e também ao grupo que usou, por exemplo, acetaminofeno. Os opioides, eles também trazem muitos efeitos adversos, como náuseas, tonturas, constipação, vômito, sonolência e boca seca, por exemplo, além de todos os outros que estão ali relacionados. Já o tratamento não farmacológico não tem efeitos adversos e quando tem eles são pobremente reportados, mas eles também não aumentam o risco de nenhum outro ou desenvolvimento de nenhum outro efeito adverso. Dessa forma,
Os autores trazem essa balança, assim, com dois pesos, né? De um lado o tratamento farmacológico e de outro lado as terapias não farmacológicas, apresentando essa grande vantagem de não ter efeitos adversos e de não colocarem os pacientes em risco. Para os indivíduos, então, com dor lombar de origem radicular, foram incluídos estudos que somente abordaram onde houve abordagem com técnicas não farmacológicas, onde o exercício trouxe melhora da dor e da função, mas apenas com efeito pequeno. Esses indivíduos que têm dor lombar de origem radicular e apresentam sintomas abaixo do joelho e também com sinais neurológicos, eles têm mesmo mau prognóstico. São indivíduos que demoram mais tempo, assim, para ficar bem, sem dor. Então, por isso que dessa forma mesmo, a técnica não sendo farmacológica, através de exercícios, houve um efeito pequeno na melhora desses indivíduos. Então, como recomendações, a recomendação número 1 desse guideline é que, dado que a maior parte dos pacientes com dor lombar aguda e subaguda apresentam melhora espontânea através do tempo, então faz parte da história natural da doença, da dor lombar, que indivíduos que não tenham episódios prévios de dor lombar, se o indivíduo chega hoje no meu consultório e diz que está com dor lombar e que nunca teve antes dor lombar, eu tenho que dizer para ele que ele tem 60% de chance de ficar bem sozinho, sem que eu faça nada por ele. Então, por isso que, independente do tratamento, os clínicos e pacientes devem optar por tratamentos como, por exemplo, o calor superficial, acupuntura ou manipulação espinhal. Não devem procurar tratamentos farmacológicos, por exemplo, porque a literatura não apoia como esse tratamento sendo adequado para esses indivíduos. E, além do mais, eles têm uma grande chance de ficarem bem sozinhos, né? Então, por isso tem que ser abordado técnicas mais simples e menos onerosas para o paciente. Se o tratamento de escolha, mesmo assim, para esses indivíduos for medicamentosa, a terapia deve ser com anti-inflamatórios não esteroides ou também com relaxantes musculares, evitando assim o uso de opioides ou medicações mais sistêmicas. A recomendação número 2 do guideline é que os pacientes com dor lombar crônica devem ser abordados com tratamentos não farmacológicos. E isso é uma forte recomendação. Eu trouxe para vocês também que no guideline europeu de 2014, ele é bem similar, assim, por isso que eu falei mais da escola americana, que é a escola que nós brasileiros mais acabamos nos espelhando mais, né? Mas o guideline europeu também traz que os exercícios ativos devem ser a primeira escolha no tratamento de indivíduos que têm sintomas crônicos de dor lombar. Dessa forma, não tem uma terapia superior a outra. Se o indivíduo optar por fazer, por exemplo, Mackenzie, ou se o fisioterapeuta procurado tiver essa técnica como escolha, não vai ser superior ao fisioterapeuta que optar por exercícios de controle motor, como, por exemplo, estabilização segmentar, ou, por exemplo, Pilates. Como também não será superior se a pessoa preferir fazer somente alongamentos ou preferir fazer o exercício de escolha dela. Como, por exemplo, aqui correr nessa figura, mas poderia ser qualquer coisa, nadar, dançar, caminhar, enfim. Nenhum exercício é superior a outro, desde que seja escolhido exercícios ativos no tratamento do paciente com dor crônica. Então, se o indivíduo tem sintomas crônicos de dor e a gente continuar optando por técnicas passivas como massagem, TNS, acupuntura, ultrassom, esse indivíduo não tem chances de ficar bem. Então, por isso a gente deve sempre escolher técnicas ativas. A recomendação número 3 é que para pacientes com dor lombar crônica que não tem resposta adequada com tratamento não farmacológico, nós poderemos, então, como segunda opção, a escolha do anti-inflamatório não esteroide como primeira escolha ou o tramadol ou duloxetina como a segunda escolha. Porém, os opioides devem ser evitados ao máximo e também só devem ser escolhidos quando os demais tratamentos não tiverem a resposta adequada, sendo então a última escolha de tratamento, e se os benefícios forem maiores que os riscos, e todos os riscos devem ser conversados com os pacientes. Com o paciente, ele deve estar totalmente ciente aos riscos que ele corre tomando essa medicação, fazendo uso de opioide.
Os autores trazem, nesse estudo, uma seção que eles intitularam de cuidado de alto valor, onde eles trazem, por exemplo, que os clínicos devem reforçar aos pacientes que têm dor lombar aguda e subaguda que geralmente os sintomas irão melhorar espontaneamente, 60% dos pacientes melhoram espontaneamente, independente do tratamento escolhido. Dessa forma, deve ser evitados tratamentos caros e prejudiciais aos pacientes. Os esteroides sistêmicos não demonstraram melhores benefícios e não devem ser prescritos para pacientes com dor aguda e subaguda, mesmo que esses apresentem sintomas radiculares. Como considerações clínicas, eles enfatizam que os clínicos devem informar aos pacientes com dor lombar aguda e subaguda, sob o ótimo prognóstico, eles têm uma grande chance de ficarem bem espontaneamente. E dessa forma, os pacientes devem evitar, então, tratamentos onerosos e arriscados. Como considerações clínicas também, os pesquisadores trouxeram que os clínicos devem informar os pacientes com dor lombar aguda, subaguda e crônica para manter-se ativos o mais possível dentro do limite tolerável. Então, devem realizar suas atividades de vida diária normalmente, como, por exemplo, cuidar da casa, dirigir, ir ao trabalho ou realizar também atividades esportivas, da preferência deles, sempre dentro do limite tolerável. A melhora da dor e função através do tratamento farmacológico são pequenos e geralmente não demonstram diferenças expressivas quando comparadas ao placebo. Então, mais uma vez, deve ser conversado com o paciente sobre esses estudos que não trazem resultado superior com a abordagem farmacológica e trazem sim algum resultado um pouco superior através da prática de exercícios e de técnicas mais ativas. Então, isso também deve ser bastante enfatizado com o paciente. Poucas diferenças entre as terapias são encontradas. Então, como eu falei antes, nenhuma terapia ativa é superior à outra. O yoga, pilates ou estabilização segmentar, nenhuma é superior à outra quando são comparadas em estudos específicos para isso. Dessa forma, então, os clínicos devem centralizar a escolha do tratamento conforme a preferência do paciente e também minimizar os custos e danos para o mesmo. Dessa forma, a gente diz que o tratamento ele é centrado no paciente, não no terapeuta. A gente não pode querer abordar com todos os pacientes as mesmas técnicas, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, e a gente sempre deve buscar qual é a preferência e qual que são as possibilidades reais desse paciente, até em relação ao investimento, por exemplo, de tratamento. A gente sempre deve analisar cada situação específica, focando mesmo a atenção e o cuidado no paciente. Eu trouxe aqui, então, de novo, o título do estudo que eu falei para vocês, que está lá em cima, que é o Clinical Guideline, e embaixo tem o guideline desenvolvido pelos europeus. Esse é um pouquinho mais antigo, é de 2004, e eu trouxe os dois para disponibilizar para vocês também. Eles são bastante parecidos, assim, um pouquinho o jeito de falar diferente, mas basicamente a mesma coisa. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a presença de todos. Deixei aqui o meu e-mail e também telefone para contato para esclarecimento de dúvidas. Também para quem tiver interesse em realizar algum curso, que logo logo a gente vai estar disponibilizando também. E para o pessoal que já está inscrito aqui no site também, logo logo a gente vai estar com a agenda aberta e vocês vão ter acesso às datas de curso realizados aqui em Porto Alegre e também no interior do estado, tá bom? Obrigada e até a próxima!